da paz, que as bênçãos de Jesus que nos envolvem 24 horas por dia, desde a aurora dos tempos, sem que peçamos, sem que tenhamos até consciência disso, possam finalmente adentrar no nosso coração e transformar-nos pouco a pouco em criaturas melhores. Mesmo porque o tempo urge. O Sol, ou melhor, a Terra, acabou de dar mais uma volta em torno do Sol, segundo o nosso calendário, e já passam 11 dias do mês de janeiro. O Zé Roberto postou uma conversa minha exatamente em janeiro do ano passado, quando eu falei, acabamos de sair do ano de 2022, e acabamos de sair então do ano de 2023. Sem que nos demos conta, já estamos chegando, aproximando do final do primeiro quarto do século XXI. Daqui a 2 anos, aliás, o ano que vem, é o último ano desse quarto do século. Vamos entrar no segundo quarto do século, 2026, está logo ali. Pelas contas, nós estamos vivendo os últimos minutos, nem é mais a última hora, os últimos minutos do mundo de expiação e provas. Considerando, aquele que já se sabe, da Epístola de Pedro, que está também no Antigo Testamento, de que 1 minuto no calendário divino corresponde a 1000 anos na Terra. Então, prezados irmãos, nós estamos iniciando mais um ciclo. Toda a natureza se renova a cada dia, a cada hora, e o nosso corpo físico se renova também. Com certeza, as células que nos garantem hoje a expressão espiritual deste mundo físico não são as mesmas de 11 de janeiro do ano passado. E é interessante notar que esta renovação vai se tornando cada vez mais deficiente à medida que os anos passam. Nós não conseguimos mais nos renovar fisicamente e, inclusive, a bateria que nos garante o fluido vital, porque quando nós nascemos com uma certa quantidade de energia vital acumulada, uma bateria que é muito pouco estudada dentro da literatura espírita, mas que os orientais, os geólogos, os teósofos falam muito, que eles chamam de corpo vital, e que é vamos dizer assim, um duplo do nosso corpo físico, e que desaparece com a morte do corpo físico. Essa energia vital acumulada nesse corpo físico pode ser renovada. Eles dizem que o Sol é uma grande fonte de energia, não apenas de calor, de luz, mas também de energia vital, que os hindus chamam de prana, e que nós absorvemos pela respiração, e que vai renovando a energia vital desse corpo bioplasmático, desse núcleo etérico. Mas com as baterias dos carros, do celular, esta renovação já não consegue ser mais, não é sempre eficiente, vai diminuindo a capacidade de retenção dessa energia vital, até que em determinado momento a nossa bateria vital já não mais é capaz de assimilar e manter o fluido vital, e aí o nosso corpo físico caminha para o que nós chamamos de morte somática, e que do ponto de vista espiritual é a desencarnação. Tudo no universo termina para recomeçar. Isso está muito bem estudado no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, quando ele fala da lei da destruição e da lei da renovação. Resta-nos saber se nós, em nossa essência espiritual, estamos nos renovando também. Porque o mais importante não é a renovação da natureza física, que um dia vai desaparecer. A própria Terra um dia vai desaparecer. A vida na crosta planetária vai durar ainda talvez alguns milênios, mas vai desaparecer também. O Sol, como todas as estrelas que surgiram antes dele, vai morrer um dia, mas o Espírito é eterno. E esse Espírito tem que se renovar a cada oportunidade reencarnatória. A própria lei da reencarnação é uma lei de renovação. Quando nós nascemos, nós nos esquecemos
das experiências passadas, transitoriamente. Mergulhamos no novo corpo físico que começa a se formar a partir da chamada célula ovo, que é a união do óvulo com o espermatozoide e que abriga um patrimônio genético diferente de todos os outros e único, a não ser que tenhamos um gênero univitelino e adequado àquilo que nós tenhamos que passar na atual reencarnação. Vamos desenvolvendo dentro do útero materno, e rapidamente, de uma célula vira 2, 4, 8, 16, daí a pouco é um embrião e em poucas semanas esse embrião já tem todos os órgãos, rapidamente já se torna um feto. E depois de 9 meses esse feto já tem condição de viver fora do útero e nós estamos aí começando a lidar com um novo patrimônio orgânico, com um cérebro físico que ainda não foi gravado nada nele. Tudo que nós tínhamos de memória está retido nos porões do subconsciente. Entretanto, é uma camada que está muito próxima do consciente, mas nós começamos a aprender a lidar com as informações que nos chegam do mundo físico, onde mergulhamos através dos órgãos do sentido, que vão sendo gravados naquele cérebro novo, propício à renovação dos nossos conceitos, dos nossos valores. Daí então a importância do processo educacional. É o momento mais oportuno para que novos valores sejam gravados naquele espírito. Evidentemente que quando o sistema nervoso amadurece ali por volta da adolescência, quando os hormônios começam a ser produzidos pelas glândulas sexuais, começa o choque entre o passado e o presente, entre o que nós fomos, que surge não na forma de uma memória ostensiva, mas na forma de impulsos, de tendências, com aquilo que nós aprendemos com a nova educação que tivemos a oportunidade de receber. E aí nos tornamos a amálgama do passado com o presente e de preferência que essa amálgama seja melhor do que a que deixamos da reencarnação anterior. E aí vamos aprendendo novas coisas, novas experiências, entramos na escola, aprendemos talvez uma nova profissão, ou adentramos o caminho da mesma profissão que exercíamos em encarnações passadas, que surge na forma de facilidades, na forma de tendências, exatamente por isso alguns têm mais facilidade em alguns ramos, outros em outros ramos do conhecimento. Outras vezes fizemos um projeto de mudar completamente de experiência, não importa. Vamos adquirindo novos conhecimentos, novas vivências, só que chegamos num determinado momento em que a nossa capacidade, inclusive, de renovação começa a se extinguir. Tanto é que o velho, ele cristaliza determinadas coisas e não consegue, poucas pessoas, depois de determinada faixa etária, conseguem mudar de opinião, conseguem acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias ou de novos valores que surgem, novos hábitos, novos conceitos, e aí é o momento então de deixarmos o corpo físico e voltarmos ao mundo espiritual, para um novo estágio, nos preparando para uma nova reencarnação. Então, até o processo reencarnatório é um processo de renovação. Mas de nada adianta sermos premiados com esse processo, com essa chance de renovação, se nós não dispomos realmente de nos renovarmos, de mudarmos a nossa essência, de deixarmos os condicionamentos do passado e de adquirirmos novos condicionamentos dentro dos valores do Evangelho de Jesus. Porque nós sabemos perfeitamente o que é que nós devemos fazer. Isso está gravado na nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus. Como se não bastasse, ao longo de todas as nossas jornadas recebemos instruções dos enviados de Jesus, e há pouco mais do que 2000 anos o próprio Mestre veio nos trazer o seu Evangelho e que nos possibilita adentrarmos um novo mundo de valores e de renovação. E, portanto, temos a necessidade de verdadeiramente nos renovarmos, de deixarmos o homem velho, de deixarmos a criatura antiga ainda encharcada de vaidade, de orgulho e de egoísmo, para começarmos a nos livrar desses condicionamentos e adentrarmos uma faixa
vibratória de maior fraternidade, de maior cumplicidade, de maior compromisso com o próximo e o exercício da caridade. Se nós não conseguirmos fazer isso, teremos perdido ou ganhado muito pouco com cada reencarnação. Não há dúvida nenhuma que estamos vivenciando dias muito complicados. Se nós compararmos a situação social e a vivência da sociedade nos dias atuais com o que nós lembramos das décadas de 60, 70, até o início da década de 80, a diferença é muito grande. A violência urbana hoje substituiu as guerras e a peste como causa de morte. Até no final da primeira metade do século XX, o mundo vivia permanentemente em guerra, conflitos internacionais. O século XX viu duas grandes guerras que eliminou boa parte da humanidade na Europa. E, embora tenha tido, evidentemente, algum processo evolutivo tecnológico, foi um verdadeiro desastre para a humanidade. A partir dessa experiência dolorosa de muitos séculos, nós conseguimos construir algumas instituições capazes de resolver os conflitos internacionais na base da diplomacia, diminuindo então a possibilidade de guerra. Vivenciamos, evidentemente, o período chamado da Guerra Fria, mas cada vez menos provável que ocorra um conflito internacional de grandes proporções. Evidentemente que o processo da guerra não se eliminou do nosso país. Nós vemos ainda muitas regiões do mundo envolvidas em pequenas guerras, como permanentemente acontece na África, no leste europeu atualmente e no Oriente Médio, mas são conflitos regionalizados. Os conflitos globais que sempre ameaçaram a humanidade aparentemente estão afastados. E a gente aguarda que a diplomacia internacional venha resolver dentro de muito pouco tempo os atuais conflitos que a imprensa nos dá notícia no leste europeu, no Oriente Médio, quem sabe na África também. Entretanto, a violência urbana atingiu proporções inimagináveis, principalmente nas regiões, vamos dizer assim, menos evoluídas do ponto de vista social da humanidade. Assistimos recentemente no Equador, o Equador é um país onde o Estado perdeu a capacidade de lidar com a segurança pública. É um Estado dominado pelas facções criminosas. Um programa de televisão foi invadido por bandidos e um apresentador foi rendido. Isso é inimaginável que pudesse acontecer ainda em pleno século XXI, mas é uma realidade que nós vivenciamos. A quantidade de indivíduos dominados pelas drogas, vagando pelas cidades, isso não acontecia no final da década, no início da segunda metade do século XX. Entretanto, se nós olharmos a população da Terra naquela época e nos dias atuais, em torno no final da década de 50 do ano passado, a Terra tinha 2 bilhões e meio de habitantes, e hoje nós já estamos na faixa dos 6 bilhões de habitantes. De onde veio toda essa população que foi despejada na Terra em poucas décadas? Evidentemente do mundo espiritual, das regiões umbralinas, aonde muitos irmãos estavam retidos, porque a sua reencarnação em massa, em decorrência ainda de seu temperamento delituoso, iria colocar em risco o processo evolutivo da Terra. Então essas populações mais delinquentes, vamos dizer assim, mais retrógradas do umbral, têm reencarnado em pequenas levas ao longo de toda a história da humanidade. E nos processos de transição reencarnam em maior quantidade. E sempre aconteceram na Terra processos de transição. Aliás, a transição faz parte da vida. Em determinados momentos, alguns valores são destruídos, civilizações destruídas, para que novas surjam. É o que Allan Kardec estuda
da destruição para que haja renovação. Aliás, até do ponto de vista da vida biológica na Terra, em muitas oportunidades, a vida na Terra começou 3 bilhões e meio de anos atrás, e em muitas oportunidades ela quase se extinguiu totalmente. Teve momentos em que a vida desapareceu, 90% da vida na Terra desapareceu, em função de cataclismos, mudanças climáticas, mas sempre que havia uma destruição em massa, havia depois um verdadeiro salto evolutivo, uma explosão evolutiva. E assim também nós observamos no mundo moral e no mundo social. Em determinados momentos, civilizações são destruídas e outras surgem com novas propostas, novos propósitos. A civilização egípcia desapareceu, a civilização romana desapareceu há menos que 2 mil anos, mas ela cumpriu o seu papel, ela teve um papel de formar o caldo de cultura necessário para a divulgação do cristianismo. Quando o mundo romano se tornou cristão, o Império Romano deixou de ter finalidade, e o Império Romano então caiu uma primeira parte lá pelos anos 400 e a segunda metade do Império Romano, chamado Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla. É o processo de renovação e nós estamos vivenciando outra vez um processo de renovação. E nessas fases de transição, os espíritos que orientam a evolução da Terra sob a orientação de Jesus permitem a reencarnação em massa de muitos daqueles que estavam retidos no umbral durante muito tempo. E é por isso que nós observamos esse aparente retrocesso no processo evolutivo da Terra, né? A criminalidade exacerbada, populações imensas dominadas pelo crime, pelas drogas, e nós não sabemos como isso vai terminar. E isso decorre, evidentemente, de espíritos ainda doentes que reencarnaram como última oportunidade. Porque o que torna essa fase de transição diferente das demais é que essa é uma fase de transição definitiva. O planeta irá evoluir, irá passar para uma fase diferente que Allan Kardec denominou, sob orientação dos espíritos, de mundo de regeneração. Estamos deixando de ser um mundo de expiação e provas. Já praticamente estamos vivenciando os últimos minutos desta experiência. Então, evidentemente necessário que alguns possam ter aqui a última oportunidade. E daí, então, observarmos esse aparente retrocesso em todos os setores da nossa vida. Vamos pegar, por exemplo, as artes. A década de 50, 60, 70 foi um período maravilhoso do ponto de vista da música. Grandes compositores estiveram entre nós e alguns ainda estão reencarnados, mas aparentemente a musa desapareceu, a inspiração desapareceu porque o clima da Terra atualmente não é favorável para isso. Entretanto, prezados irmãos, nunca houve tanto bem disseminado na Terra quanto na atualidade. Se nós compararmos os valores que prezamos hoje com aqueles do século XIX, do século XVIII, nós evoluímos espantosamente. Essa confusão toda é aparente, porque o mal, que é a ausência do bem, ele é barulhento. Ele faz estardalhar-se, o bem é silencioso. Mas nunca tantas criaturas estiveram voltadas para a solidariedade, para o amor, para a caridade, quanto nos dias atuais. É só nós pegarmos os exemplos dos processos de guerra que mobilizam grande parte da população para socorrer as vítimas de guerra. Os momentos de grandes tragédias, dos tsunamis, mobilizam o mundo inteiro naquele sentido. E recentemente nós vimos uma grande mobilização com a pandemia do Covid, uma grande mobilização no sentido de que muita gente não morreu à fome por causa da solidariedade, porque o trabalho escasseou, a circulação das riquezas escasseou-se no mundo inteiro, mas sobrevivemos em decorrência da solidariedade.
Então a solidariedade está presente. E nós estamos aqui, prezados irmãos, reencarnados nesse momento especial do planeta, porque temos compromisso com essa transição. Muito provavelmente o mundo espiritual está bem melhor, porque boa parte daquelas criaturas que ali estavam vagando pelo umbral estão encarnadas aqui. Talvez poderíamos pensar, nossa, seria muito melhor se eu estivesse passando essa transição no mundo espiritual. Deixa a coisa acalmar aqui, deixa esses espíritos serem exilados do planeta, e eu vou reencarnar no momento mais adequado. Né? Isso aí poderia até passar pela nossa cabeça, porque talvez hoje a vida lá no umbral esteja mais tranquilazinha, com tanta gente complicada que reencarnou, né? A vida nas colônias espirituais. Por que a gente não está numa colônia espiritual aguardando que essa avalanche aqui desapareça? É porque nós assumimos compromissos com a atual conjuntura da Terra. E esse compromisso de cada um de nós tem apenas dois aspectos. Ou nós reencarnamos por um motivo, ou reencarnamos por outro motivo. O primeiro motivo é porque talvez estivesse assinalado para cada um de nós a última oportunidade para testarmos o nosso comprometimento e ficarmos na Terra. Ou talvez porque estivéssemos assumindo com Jesus o compromisso de auxiliarmos reencarnados no processo da transição planetária. É difícil nós sabermos de que lado nós estamos. Se estamos sendo testados ou se estamos aqui a trabalho. Mas de qualquer maneira, nós temos que assumir um determinado comportamento para que consigamos ter êxito no propósito dessa nossa atual reencarnação, que é provavelmente a mais importante de todas. Talvez cada um de nós tenhamos tido em algum momento reencarnatório do passado um ponto de mutação, alguma coisa que nos marcou a passagem, como por exemplo, citamos o caso do nosso Emmanuel, Publio Lentulus, onde ele diz que aquela reencarnação há 2000 anos, na época de Jesus, onde ele foi o cidadão romano Publio Lentulus, na companhia daquela criatura angelical que foi Lívia, na oportunidade que teve ele de encontrar Jesus. Aquele foi o seu ponto de mutação. A partir dali, Emmanuel não teve mais a oportunidade de conviver nem espiritualmente, nem nas suas diversas outras reencarnações com o espírito de Lívia, muito embora estivesse ligado a ela afetivamente, emocionalmente, e ele a considera a sua alma gêmea. Em todas as outras reencarnações incidentíssimas, pelo menos na maioria delas, Emmanuel reencarnou-se dentro da Igreja Católica, como um padre, como um bispo, como um cardeal. E inclusive uma das reencarnações dele é o que ficou conhecido como Cardeal João de São Paulo, que introduziu Francisco de Assis dentro da Sé e o levou até o Papa. Aquele era, segundo algumas informações, uma das reencarnações de Emmanuel. Então, a partir daquele encontro com Cristo, daquela convivência, ele mudou completamente e assumiu mais recentemente, na sua jornada evolutiva como Padre Manuel da Nóbrega, o compromisso de orientar a evolução espiritual do Brasil. Então talvez nós tenhamos tido um momento desse em uma encarnação anterior, mas se nós estamos reencarnados agora, é porque talvez essa seja a nossa mais importante reencarnação, ou porque estamos sendo testados para ver se ficamos aqui, ou se assumimos o compromisso com Cristo de auxiliarmos os nossos irmãos da Terra nesse momento tão importante da história do nosso planeta, quando alguns, evidentemente, que não conseguirem acompanhar o processo evolutivo, terão que migrar para uma outra escola. Nós já sabemos até qual é o principal valor que se deve conquistar para permanecer na Terra. Jesus disse isso claramente no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, evidentemente que a Terra não será, doravante, um planeta de espíritos superiores, de espíritos sábios, de espíritos felizes, mas ainda de espíritos lutadores, de espíritos em processo ainda muito primário de evolução, mas que tenham pelo menos adquirido a capacidade da mansuetude.
que já tem um alijado de si a belicurosidade. Então nós precisamos cuidar principalmente dessa nossa ainda capacidade de reagirmos violentamente diante das circunstâncias. Acredito que a maioria de nós, diante das provocações não muito acentuadas, conseguimos agir de uma forma mais tranquila, mais mansa. Mas ninguém sabe qual é o limite. Então, prezados irmãos, nós estamos aqui nesse momento, nessa reencarnação, assumindo um papel importantíssimo. O que é que nós podemos fazer diante das circunstâncias? Muito pouca influência teríamos, por exemplo, nos conflitos internacionais. O que nós podemos fazer para resolver o problema da guerra no Oriente Médio, ou do leste europeu, ou nas diversas guerras que acontecem na África, principalmente guerras de etnias, onde algumas etnias são simplesmente dizimadas, onde há uma quantidade descomunal de crianças órfãs porque os pais morreram na guerra ou morreram de AIDS. Muito pouca coisa podemos fazer. Evidentemente que podemos aumentar as fileiras de algumas instituições, como por exemplo a da Fraternidade Sem Fronteira, e auxiliarmos nesse trabalho pequeno, mas fundamental de recuperação de algumas criaturas que lá se encontram. Nem os líderes internacionais têm muito o que fazer hoje diante desses conflitos, porque se entrarem num conflito desse, a favor desse ou daquele, pode exacerbar. Por isso é que está todo mundo pisando em ovos. A gente fica pensando por que os líderes europeus não entram de só e acabam com aquela guerra no leste europeu. Porque isso iria talvez exacerbar mais ainda o conflito, atiçando algumas nações que são detentoras de poderio nuclear. Então há necessidade de muito cuidado nesse momento. Então nesse setor nós não podemos atingir, não podemos atuar. Mas podemos atuar no nosso microambiente, no nosso ambiente familiar, estabelecendo um ambiente de paz, de concórdia, de fraternidade. E ainda no ambiente social onde nós frequentamos, na nossa sociedade religiosa, colaborando com as atividades de evangelização, atividades filantrópicas, e podemos utilizar talvez a mais poderosa arma que a humanidade detém e que cada um de nós detém. Muito mais poderosa do que a energia nuclear, do que as bombas atômicas. Essa arma chama-se pensamento. Através do pensamento nós podemos atuar poderosamente na situação que nos envolve. O pensamento é a força mais poderosa do vírus. Nós podemos dizer, o pensamento é algo que abstrato, mas não é. O pensamento é energia eletromagnética, evidentemente que em outro plano. A luz é energia eletromagnética. Essa luz que nós enxergamos é uma fração muito pequena da energia eletromagnética que nós conhecemos no nosso ambiente. A energia eletromagnética, ela se expressa na forma de ondas e na forma de partículas. Quando se acende uma lâmpada, o filamento da lâmpada antiga ou o elétron que choca nos gases da lâmpada fluorescente, ou esse processo da lâmpada de LED, que é mais difícil de compreender, dispara no espaço partículas que têm massa, que têm peso, chamadas de fótons. E essas partículas se comportam também como onda. E as ondas têm comprimento, tem frequência e tem amplitude. Quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. A luz visível é uma faixa muito pequena do nosso espectro eletromagnético,
que pode ser registrada pela retina dos nossos olhos, que vai do vermelho ao violeta. Antes do vermelho nós temos o infravermelho, que também são partículas numa determinada frequência menor do que a do vermelho. Nós não enxergamos, mas sentimos. Quando uma fonte de calor emite um calor e nós sentimos na nossa pele, aquilo é a onda eletromagnética na faixa do infravermelho que nós estamos registrando como calor. Abaixo do infravermelho nós temos as ondas de rádio. E as ondas de rádio estão passando aqui, as ondas de TV, e nós podemos sintonizar com elas utilizando o aparelho correto. Acima da luz visível nós temos o ultravioleta, depois os raios X que nós utilizamos nos exames de imagem, e depois os raios gama. Pois muito bem, eu imagino, para facilitar a compreensão, que essa faixa que vai desde as ondas de rádio até as ondas, os raios gama, como se fosse a extensão de uma oitava de um teclado de piano, de uma oitava musical. As notas musicais, evidentemente o som, que é outro tipo de energia, ele varia de frequência ao infinito, mas para que esse som produza música nos nossos ouvidos, segundo o nosso entendimento, as frequências sonoras devem ser equilibradas ou afinadas em determinadas faixas, que nós denominamos de notas musicais. A primeira nota da nossa escala nós chamamos de Dó. Depois vem o Ré. Depois vem o Mi. Depois Fá. Depois Sol. Depois Lá. Depois e depois acabou. Só existe o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. 7 notas. E com essas 7 notas nós construímos, evidentemente, que tem os intervalos, os sustenidos, os bemóis, mas tem que estar afinadinho, porque se não tiver afinado, o Dó do instrumento não vai ser igual ao Dó do outro. E isso já está padronizado. Existe uma determinada frequência que caracteriza a escala musical padrão para toda a humanidade. Então, Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, acabou. Mas é possível tocar uma nota numa frequência maior que a do Si? É possível. Ela volta a ser o Dó, na escala seguinte. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí repete de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e assim vai, sucessivamente, enquanto os nossos ouvidos percebem. E depois da última nota que o nosso ouvido percebe, existe é o ultrassom. E abaixo da nota mais grave que o nosso ouvido percebe, é o infrassom. Então, na escala eletromagnética é mais ou menos a mesma coisa. Curiosamente, são 7 intervalos. As ondas de rádio, depois vem as micro-ondas, depois vem o infravermelho, depois vem a luz visível, depois o ultravioleta, depois os raios X e os raios gama. Olha que interessante. Parece brincadeira, mas são 7. Se nós pegarmos a luz visível é composta de várias frequências, mas ela pode ser decomposta em 7 frequências que nós conseguimos distinguir uma da outra, que é o espectro luminoso. Quando a luz branca passa pelo prisma, nós enxergamos 7 cores. Outra coincidência interessante, que vai do vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o ciano, o azul e o violeta. É claro que tem as cores intermediárias, mas o nosso olho percebe essas 7 diferenças.
Então, e a hora que termina os raios gama, o que será que tem mais? Aí nossos aparelhos não registram. Mas aí provavelmente nós passamos para outra oitava, que está na outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Nesta faixa certamente estão os raios mentais, que André Luiz estuda isso muito bem, com diversas frequências vibratórias. Portanto, quando nós pensamos, da mesma forma que a luz dispara fótons, nós disparamos ao pensar fótons mentais. E esses fótons mentais vão produzir efeito na matéria mental. Da mesma forma que os fótons luminosos, os raios X, os raios gama produzem efeito nessa matéria, o nosso pensamento vai produzir efeito numa outra matéria constituída também de partículas, que é evidentemente de uma outra oitava nesse processo que é a matéria mental. E todos nós temos potencialidade para isso. O que nós precisamos é ter cuidado com o que nós estamos produzindo com o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento também, da mesma forma que a energia eletromagnética, por nós estudados no mundo físico, tem frequência, o pensamento também tem frequência. E a nossa frequência mental vai sintonizar-se com frequências mentais daqueles que estão pensando também ao mesmo tempo, e todos nós, encarnados e desencarnados, não conseguimos parar de pensar. E o nosso pensamento produz alteração nessa matéria. As ondas eletromagnéticas têm também amplitude, potência. Se uma emissora de rádio e TV tem maior potência, ela faz com que as suas ondas cheguem mais longe. Se tem menor potência, vai ter um alcance menor. A nossa energia mental também é dotada de potência. Felizmente a nossa ainda não é muito potente, porque com a nossa indisciplina mental, se nós tivermos uma potência mental muito grande, nós seríamos um desastre. Vocês já notaram que nós não conseguimos muitas vezes focalizar um pensamento numa única coisa por mais do que alguns segundos? Mesmo quando nós estamos orando, às vezes é difícil manter a disciplina da oração, porque de repente surge um outro pensamento, então às vezes é um esforço muito grande para concentrarmos o pensamento num determinado objetivo. Essa concentração do pensamento num determinado objetivo é um processo também de treinamento. Nós não conseguirmos ter foco no nosso pensamento, é bom ou é ruim? É ótimo. No atual estágio da nossa evolução, é ótimo. Nós temos mais tendência ao negativo do que ao positivo. Nós vibramos mais amor ou vibramos mais mágoa? Do ponto de vista não individual, mas coletivo. A coletividade está mais tendente a vibrar amor ou vibrar mágoa, vibrar rancor. Imagine, prezados irmãos, no nosso atual estágio evolutivo, se nós tivéssemos a capacidade de focar o nosso pensamento com potência, demoradamente numa coisa, o que nós produziríamos? Não seria muito adequado. Por isso é que ainda não temos esse treinamento, porque nós talvez produzíssemos mais desastres do que construções. Mas à medida que nós formos evoluindo moralmente, nós vamos também sendo treinados a utilizar o nosso pensamento do ponto de vista construtivo e com maior poder de eficácia. Como é que as pedras que giravam em torno do Sol foram aglutinando para formar a Terra? Foi o pensamento do Cristo. Vocês acham que ele arranjou um monte de gente para arrastar essas pedras aí, utilizou para pensamento?
O pensamento dos espíritos superiores, interpretando a vontade divina, constrói todas as habitações dela. O pensamento é a força mais importante do universo. Está à nossa disposição. Nós somos capazes de pensar. Portanto, se somos capazes de pensar e construir mentalmente, talvez a nossa maior contribuição seria de vigiar o nosso pensamento e dirigir o nosso pensamento de forma construtiva. E nós produzimos muita luz quando nós queremos. Tem uma história muito interessante que circula muito na internet, muitos já devem ter ouvido essa historinha do Chico, que ele ia de ônibus para o seu trabalho e sempre passava ao lado de um campo de girassóis. E ele achava aquele campo de girassóis tão bonito, que toda vez que ele passava pelo campo de girassóis, ele fazia uma prece, pedindo às forças do bem que protegessem aquele campo de girassóis. Isso dias e dias e dias. Um determinado dia, o ônibus furou o pneu exatamente no campo de girassóis, quando passava pelo campo de girassóis. O motorista pediu que todos descessem para que ele, com a ajuda de alguns, pudesse erguer o ônibus e trocar o pneu. O Chico disse que ele se ofereceu, mas ele era muito pequenininho, o motorista dispensou ele, arranjou os outros dois mais fortes, e ele ficou andando por ali. Quando ele viu duas entidades, dois espíritos jovens, saírem do campo de girassóis e virem na sua direção. Eles chegaram até o Chico e falaram: nós não sabemos o seu nome, mas queremos te agradecer. Me agradecer? O que eu fiz? Não, nós percebemos sim, toda vez que esse ônibus passa no campo de girassóis por aqui, da janela onde você está sentado, sai uma luz muito forte que inunda o campo de girassóis e nos beneficia também. Nós somos os protetores deste campo de girassóis. Então olha que coisa interessante. Tem duas coisas para se tirar dessa história. Primeiro, se um campo de girassóis tem dois espíritos destacados para proteger, que dirá a vida de cada um de nós? Nós também temos os nossos protetores, nunca estamos sozinhos. Essa é uma lição. E a outra lição que eu acho dessa oportunidade muito mais estimuladora. Quando o Chico pedia a proteção do mundo espiritual, das forças do bem por aquele campo de girassóis, o que ele imaginava? Que iria descer uma luz do alto na direção daquele campo de girassóis. E não foi isso que os espíritos disseram para ele. Eles não obedeceram, graças à sua prece, desce uma chuva de bênçãos do mundo espírita. Não, sai na sua janela um facho de luz e inunda esse campo de girassóis. Quem estava produzindo aquela luz? Não eram os espíritos desencarnados, era a sua vibração, o seu coração é que inundava de luz aquele campo de girassóis. A gente poderia até pensar, mas era o Chico. Não, talvez o seu pensamento tivesse uma potência maior que o nosso, mas o nosso também não é de se desprezar. Tanto é que, não sei se você já percebeu, quando nós desejamos ardentemente alguma coisa, em algum momento ela acontece. Por isso é que se diz que a gente tem que ter cuidado com os nossos desejos, porque eles vão de alguma forma se tornar realidade. O nosso pensamento é poderoso. Só que frequentemente nós desperdiçamos a nossa energia mental em assuntos que são pouco relevantes ou que são até negativos. Mas se nós firmarmos o propósito de renovarmos o nosso pensamento e de, em todos os momentos que tivermos a oportunidade, passando ou não por um campo de girassóis, pedirmos às potências do bem que abençoe aqueles que estão ao nosso lado, que estão caminhando conosco na rua, ainda que não os conheçamos, tenhamos a certeza que sairá da nossa mente, do nosso coração, um jarro de luz nessa direção para mim. E aos poucos nós iremos alterando a psicosfera do nosso planeta. Portanto, prezados irmãos, nós estamos vivenciando a mais importante reencarnação de nossas vidas. Estamos tendo um privilégio, a oportunidade de estarmos aqui
em plena fase de transição, abrindo clareiras, removendo pedras, para que esta geração de crianças que são completamente diferentes de nós, que estão aqui chegando e que são realmente os construtores da nova era, tenham mais facilidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse nosso compromisso.